Olá, eu sou Marcos Martins e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o projeto Brincando com a Vida, Gamificação na Biologia. Esse projeto é o resultado do meu trabalho de conclusão da pós-graduação em Docência e Prática de Ensino em Ciências aqui do Descomplica. A tagline desse projeto é o aluno como centro na produção de conhecimento. Bem, o sumário deste projeto, da apresentação do pitch, será sobre o problema, a solução desse problema, o modelo de negócio, o serviço e os planos futuros para ele. No entanto, antes de começarmos, eu quero contar uma história para vocês. Bem, a aluna Maria, que voltou a estudar recentemente, ela durante 15 anos, mais ou menos, parou seus estudos. Ela foi praticamente obrigada a parar porque precisava trabalhar, seus pais não tinham condições socioeconômicas para sustentá-la, então ela saiu para o mercado de trabalho para tentar serviços informais e assim auxiliar na despesa de sua casa. Bem, nesse meio tempo, a Maria encontrou um rapaz, se casou com ele, engravidou, e o tempo foi passando. E a Maria não estudou. Passaram-se esses 15 anos e seus filhos já grandes incentivaram a sua mãe a voltar a estudar. Então a Maria voltou agora para a educação de jovens e adultos, a modalidade de EJA. Bem, nós sabemos que na modalidade de EJA existe uma certa dificuldade em relação aos alunos, porque eles não são mais daquele mesmo contexto, daquela mesma vivência dos alunos da educação básica em modalidade normal. Esses alunos trabalham, chegam cansados, e é assim que acontecia com a Maria. Ela trabalhava o dia todo como empregada doméstica, e quando chegava à noite, pois ela estudava à noite na EJA, nas aulas de biologia em especial, ela não aguentava, ela dormia. As aulas eram muito enfadonhas, muito chatas. Aquelas aulas no quadro, só com desenhos e explicações na lousa. Aqueles nomes técnicos, científicos, a Maria não conseguia assimilar e acabava dormindo muitas das vezes nas aulas de biologia. Bem, pensando nisso, em alunas como Maria, que não é uma aluna verdadeira, mas que simboliza muitas Marias ao longo do Brasil, nós criamos este projeto, cujo problema é justamente, que nós pretendemos solucionar, é justamente o da insatisfação dos alunos quanto ao ensino de biologia realizado via metodologias tradicionais, padre giz, baseadas primordialmente na exposição de conteúdos e na recepção passiva de conceitos pelos alunos ainda hoje no Brasil. Isso acontece muito em diversas escolas e é um problema porque o aluno não é agente do conhecimento. E quando o aluno não é agente do conhecimento, ele não aprende de verdade. Quem é o público-alvo afetado? Em especial, aqui para esse nosso projeto, são os alunos da educação de jovens e adultos, da modalidade EJA, da rede pública de ensino. Em especial porque são alunos com vulnerabilidade socioeconômica e que não tiveram a oportunidade de estudo na época correta, na época adequada da educação básica. E a profundidade desse problema e suas agravantes são justamente os poucos professores que utilizam as metodologias ativas de aprendizado. Nós sabemos que são raros aqueles professores que tentam sair daquele beabá, do arroz com feijão, da lousa e do quadro, e da aula expositiva. E é para isso que nós estamos trazendo esse novo olhar, esse projeto que vem no intuito justamente de sair, de quebrar com essas amarras da educação tradicional que ainda impera nas salas de aula. Porque quem sofre com isso, no final das contas, são justamente os alunos, já que eles não são agentes do conhecimento.
Bem, tendo isso em vista, a solução desse problema é justamente o nosso projeto Brincando com a Vida. O que é esse projeto? É um projeto que vai utilizar uma metodologia ativa de aprendizado. O que são metodologias ativas de aprendizado? São aquelas que colocam o aluno como centro do conhecimento. Ele não é o que recebe o conhecimento, ele é o que produz seu próprio conhecimento. É aquele que atua na produção do seu conhecimento. Como nós faremos isso? Com a metodologia denominada gamificação, utilizando na aula de biologia o jogo Célula Adentro, um jogo excelente produzido pela Fiocruz, e faremos isso no contexto de ensino remoto. O foco desse nosso projeto serão os alunos da EJA, da rede pública de ensino. Como modelo de negócio, para viabilizar esse nosso projeto, nós devemos entender o contexto do projeto. Ele é justamente um projeto de cunho social, não tem fins lucrativos e é totalmente gratuito. Ele será oferecido, então, a alunos da EJA, das escolas públicas, mas nós precisamos da captação de recursos para que esse projeto seja colocado em prática da melhor forma possível. E com isso, nós tivemos a ideia das parcerias público-privadas. Então, nós vamos apresentar esse projeto tanto para o poder público quanto para as empresas. E assim nós faremos uma associação entre esses entes. De um lado, nós teremos os patrocinadores ou padrinhos, que serão as empresas responsáveis por fornecer os materiais necessários para a concretização deste projeto, que serão justamente uma internet veloz e aparelhos celulares, em especial para aqueles alunos que não tenham essa ferramenta, extremamente importante nos dias de hoje. Nós precisamos disso, né? Porque nós sabemos que somente o Estado, somente o poder público, não é suficiente em tempo hábil para conseguir esses recursos financeiros. Existe toda uma burocracia que impera no setor público e, para que nós possamos driblar essa problemática, nós faremos essas parcerias com o setor privado. Em contrapartida, o poder público, ele promoverá alguns pontos aí para essas empresas, como, por exemplo, os incentivos fiscais. A prefeitura dos municípios, as prefeituras dos municípios, elas cederão alguns incentivos fiscais, como a diminuição da taxa de IPTU e algumas outras que são pagas aí pelas empresas. Ademais, nós também promoveremos a divulgação da imagem desses padrinhos, dessas empresas patrocinadoras, enquanto responsáveis pela prática de projetos sociais, para que eles sejam concretizados. E isso é muito importante para a imagem das empresas nos dias de hoje. Bom, o serviço que será prestado nesse projeto é justamente aí a soma entre a utilização de uma metodologia ativa de aprendizado, que é a gamificação, mais as tecnologias de ensino remoto em tempos de pandemia, tempos tão difíceis pelos quais nós estamos passando e que para isso precisam de uma renovação, de uma aeração nesse ambiente educacional que se torna tão hostil já por conta da pandemia e também para esses alunos que são da educação de jovens e adultos. Então, essas tecnologias como celular, internet, aplicativos de celular vão ser fundamentais para que nós consigamos unir a gamificação e promover o projeto Brincando com a Vida. Este, então, é o tabuleiro do nosso projeto, do foco do nosso projeto, né, da gamificação, que é o jogo Célula Adentro. Este jogo foi idealizado, produzido pelo Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e essa imagem, né, do tabuleiro, ela foi produzida no intuito de ser utilizada em sala de aula presencial. Mas, como nós estamos passando por todo este período turbulento, que precisa de uma readaptação, que precisa de uma oxigenação nas metodologias utilizadas, nós faremos também uma adaptação desse jogo.
Então, ele será reproduzido ao longo do processo da gamificação, ele será reproduzido para os alunos e, em vez de dados, nós não podemos utilizar, nós utilizaremos sites especializados aí na escolha de números, né? O sorteio de números, que vão representar aí os passos a serem dados no tabuleiro. Este tabuleiro representa uma célula e é justamente isso que os alunos vão vivenciar, o que há dentro de uma célula e vão aprender na prática a como isso acontece. Bom, então, basicamente o jogo é dividido em duas diferentes modalidades. Existe o contra o relógio, que toda a turma joga junto, contribuindo com o grupo contra o tempo. E na modalidade competindo, nós dividimos as salas em equipes e essas equipes vão disputar umas contra as outras. No final, todos sairão ganhando, tanto em uma quanto em outra. Por quê? Porque o aprendizado verdadeiro será gerado. Então, para que o jogo aconteça, existem mistérios que devem ser solucionados sobre as células, o que instiga a curiosidade também dos alunos, traz experimentos científicos que já foram realizados, o que é extremamente importante, não é? Trazer a quebra de paradigmas de senso comum e colocar os alunos dentro de uma linguagem científica, mas que seja concreta, que ele possa visualizar aquilo. Então, trazendo aí experimentos que já foram realizados ao longo da história da biologia, da citologia, e também resolvendo questões referentes às funções das organelas, às funções que ocorrem metabólicas e não metabólicas dentro da célula. Isso tudo será feito no intuito de desenvolver uma capacidade de raciocínio e dedução nos alunos, porque com isso eles vão conseguir interpretar e correlacionar informações diversas que eles vão adquirindo ao longo do jogo, até eles encontrarem uma melhor resposta. Então isso é extremamente importante, porque eles estão agindo, eles estão produzindo o seu conhecimento, e não o conhecimento está sendo trazido, mastigado e dado a esses alunos, o que não promove, de fato, o ensino-aprendizado. Faremos, então, a adaptação para o contexto de pandemia, né, das aulas remotas, como já foi falado, e as equipes, na modalidade competindo, elas poderão utilizar o aplicativo do WhatsApp, para que elas consigam se comunicar entre seus membros e, com isso, chegarem às melhores respostas para os mistérios que forem sendo mostrados para eles ao longo do jogo. E com isso nós temos os planos futuros aí para esse nosso projeto. O primeiro deles é o de replicar essa experiência e metodologia ativa de aprendizado nas demais escolas da região e do Brasil. Também a produção de artigos científicos sobre o projeto Brincando com a Vida, já que as metodologias ativas de aprendizado elas estão em voga na nossa atualidade, agora mais do que nunca, né, por conta das aulas remotas. E, por fim, nós temos a certeza de que com esse projeto sendo colocado em prática, nós vamos possibilitar a criação de ambientes escolares prazerosos em tempos de pandemia a alunos da educação de jovens e adultos. E, com isso, fazer com que Marias, como aquela que nós apresentamos no início da história, sejam contempladas e se sintam, de fato, parte integrante do processo de ensino-aprendizado. Então, este é o nosso projeto, Brincando com a Vida, Gamificação na Biologia. O aluno como centro na produção de conhecimento. Eu tenho certeza que esse projeto será um diferencial na vida desses que vão usufruir dele. Muito obrigado. Eu sou o Marcos Vinícius e este é o meu pitch.